A vítima discutia com travestis quando um homem se aproximou, desceu do carro e esfaqueou o motorista do Uber. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Um suspeito foi preso e confessou o crime. O caso desta terça-feira será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. De São Paulo, Marcelo Bittencourt para o SBT Notícias. Obrigado, Marcelo, pelas informações. E chegou a 16 o número de pessoas mortas nas avenidas marginais de São Paulo somente este ano. O último caso foi de um ambulante atropelado enquanto tentava atravessar a via. Uma vida que acabou cedo demais. É uma dor que não sai. Jefferson França Sobrinho passou o aniversário trabalhando como ambulante na marginal do Rio Tietê, uma das vias mais importantes de São Paulo. Mas o dia de festa acabou em tristeza. Ele foi atropelado enquanto atravessava a pista. Tinha as pensões ali para pagar para a ex-mulher que estava separada. E ele viu, eu vou ganhar um dinheirinho para dar a pensão. E nisso que ele veio, aconteceu o acidente. 16 pessoas morreram nas marginais só este ano. Jefferson é uma das 2 vítimas que estavam a pé. As vias de alta velocidade que cercam o centro expandido de São Paulo tiveram os limites de velocidade revistos pela Prefeitura em janeiro. Eles voltaram a ser de 60 km por hora na pista local, 70 na central e 90 na expressa. A circulação de pedestres é proibida nas marginais Pinheiros e Tietê. E não é à toa. Pesquisas mostram que a possibilidade de uma pessoa atropelada morrer aumenta 85% se o veículo estiver a mais de 50 km por hora. Atravessar estas pistas é mais que um risco, é uma sentença de morte. Segundo este especialista em trânsito, falta fiscalização tanto para pedestres quanto para motoristas. Outra forma de combater o problema é a tecnologia. Um sistema de inteligência de trânsito pode detectar a presença de filas e reduzir automaticamente a velocidade de quem está vindo ainda e não chegou no congestionamento e diminuir a chance de um atropelamento. Rodrigo sente o medo na pele, mas sem emprego... Dá para tirar um dinheiro, dá para se manter, né? Então, tentar encarar, que não pode ficar em casa parado. Em nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo disse que 3 equipes de fiscalização combatem o comércio de ambulantes nas marginais em parceria com a Guarda Civil Metropolitana e afirma que 13 pessoas morreram nas marginais este ano, número diferente do divulgado pelo Infociga, órgão ligado ao governo do estado. E uma discussão quase terminou em tragédia em Goiânia. Por causa de uma multa, o homem tentou atropelar 2 vezes um agente de trânsito. A cena está dando o que falar. Um agente discute com o motorista, os dois se atracam no meio da rua, até que o servidor da SMT se abaixa para pegar alguns objetos no chão. Na sequência, o rapaz entra no carro, dá marcha ré e acelera na direção do servidor. Parece ter desistido, mas tenta de novo. Esta mulher estava em casa na hora e viu tudo. Eu vi o rapaz que estava transtornado, né, xingando bastante os agentes, falando que eles eram ladrão, que ia matar eles. E entrou dentro do carro e tentou atropelar eles, subiu na calçada 2 vezes tentando atropelar eles. Hoje bem cedo, acompanhados de advogados e da representante do sindicato da categoria, o trabalhador e o colega de turno estiveram na delegacia para registrar ocorrência por desacato e ameaça. Eles não quiseram gravar a entrevista, mas deram uma versão para o que aconteceu. Segundo os agentes Lobo e Tonha, toda a discussão começou por causa de uma multa de trânsito. A mãe do condutor tinha sido autuada por parar sobre o passeio, aqui nessa calçada da Avenida T63, no setor Nova Suíça, na capital, em frente a um banco. Ela teria tentado por 2 vezes impedir a lavratura do auto de infração. Depois, foi o filho quem chegou tomando satisfação. O rapaz encontrou a equipe algumas ruas abaixo, no lugar onde foi feito o vídeo. Ainda conforme os agentes, eles foram ameaçados e chamaram a polícia. Os agentes foram ofendidos a sua honra, né? Sua imagem. Então, sim, nós vamos buscar, através do sindicato,
buscar a reparação dos danos morais para que possa fazer justiça nesse caso. Parar no passeio é uma infração leve que prevê multa de R$ 88. E foi presa nesta terça-feira parte de uma quadrilha que aterrorizava passageiros de ônibus de Porto Alegre. Os bandidos usavam um aparelho de choque para furtar os objetos das vítimas. Os bandidos entram no ônibus fingindo ser passageiros. Em seguida, anunciam o assalto. O homem usa uma arma e a mulher agride as vítimas com um equipamento de choque. Assim, eles faziam a limpa entre celulares e carteiras. Ele deu um choque no meu pescoço. Ele me deu 2 vezes por causa que eu não expressei nenhuma reação. E nas pessoas dava uma vez só porque gostava de ver o medo delas, entendeu? É revoltante. Sempre em dupla, a cena se repetiu mais de 40 vezes em coletivos que fazem trajeto entre o centro e a BR-290. A polícia concluiu uma operação que prendeu quase toda a quadrilha. Entre eles, Fernanda Correia da Silva, de 22 anos. Ela teria sido atraída para o crime por Felipe Martins Moraes, identificado como líder do bando. A investigação foi desencadeada depois da prisão do receptador da quadrilha. Ele era responsável por receptar grande parte dos telefones roubados aqui em Porto Alegre e também fazia muitos ataques, roubos em coletivos. A polícia descobriu que o bando, que agia apenas no estado, tinha planos de assaltar linhas interestaduais e até internacionais. É pegar na estrada, cortei uma frente, o cara bota as máquinas pra fora e já era, filho. É gol. A cada assalto, a quadrilha contava com um motorista de apoio, uma pessoa que levava os criminosos de carro até o centro e depois buscava na BR-290. A polícia identificou 3 condutores. 2 trabalham com transporte de passageiros através de aplicativos e o outro presta serviços para a Prefeitura de Porto Alegre. Segundo os investigadores, o homem usava um carro da Fundação de Assistência Social e Cidadania para praticar os crimes. Os motoristas recebiam R$ 200 por assalto. Alguns roubos chegavam a render R$ 6 mil. A gente agora espera que esses indivíduos permaneçam um bom tempo presos e respondam os seus atos perante a justiça preso para que possa dar tranquilidade a esses usuários do transporte coletivo. A Fundação de Assistência Social e Cidadania de Porto Alegre diz que rompeu todos os contratos que mantinha com a empresa envolvida no esquema. E a Justiça Federal suspendeu o aumento dos impostos sobre os combustíveis na Paraíba. A decisão que só vale para o Estado foi um pedido do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo. A Advocacia Geral da União informou que vai recorrer. Essa terça-feira foi mais um dia de protestos de caminhoneiros em todo o país. No litoral paulista, os motoristas bloquearam uma das faixas da rodovia Anchieta, principal via em direção ao Porto de Santos, o maior da América Latina. O protesto deixou o trânsito lento em todo o complexo. A Guarda Portuária e a Polícia Militar acompanharam a manifestação. Em Santa Catarina, os caminhoneiros também interditaram estradas para protestar contra o aumento dos impostos sobre os combustíveis. Pelo menos 3 vias foram bloqueadas. Em Vitória, não houve fechamento de estradas, mas os caminhoneiros protestaram no acostamento exibindo faixas. Eles também reclamaram do preço dos pedágios e pediram mais segurança nas rodovias. E em Belém foram os donos de postos que se manifestaram. Alguns deles instalaram painéis demonstrando a indignação com as medidas do governo federal. 5h10, agora vamos às notícias internacionais e veja só esse flagrante que foi registrado na China. Uma família escapou por muito pouco de uma tragédia. Acompanhe. Câmeras de segurança mostram um carro quebrado e o casal com uma criança no colo no meio do trânsito. De repente, eles são surpreendidos por um veículo que atinge em cheio o automóvel. Veja novamente. Por sorte, eles escaparam sem nenhum ferimento. O assunto agora é a crise na Casa Branca. Em apenas 6 meses, 16 funcionários foram demitidos. A nova aposta do presidente americano Donald Trump é um ex-general que promete acabar com a bagunça no governo. Ele chegou para pôr ordem no quartel.
General 4 estrelas da Marinha que atuou na Guerra do Afeganistão, John Kelly veio resolver com disciplina o conflito político dentro da Casa Branca, muitas vezes causado pelo próprio comandante. De cara, demitiu o recém-indicado de Trump para chefiar o Departamento de Comunicação do governo. Anthony Scaramucci, o investidor bilionário de Nova York e amigo do presidente, que chegou com a bola toda, não durou 10 dias. Uma entrevista com linguajar chulo à respeitada revista New Yorker custou seu cargo. Scaramucci xingou o staff do governo e ameaçou demitir todo mundo envolvido em vazamento de informações, dando a entender que o então chefe da Casa Civil estaria traindo Trump. No dia seguinte, Reince Priebus caiu. Mas Scaramucci não imaginava que com isso estaria causando sua própria demissão com a substituição de John Kelly. Para piorar, os tabloides entraram com tudo na história do divórcio da mulher dele, que teve bebê enquanto ele estava na Casa Branca. Scaramucci só mandou uma mensagem de texto dando um simples parabéns 4 dias depois. Não pegou bem. 16 pessoas já deixaram o governo, que só tem 6 meses no poder. E Trump insiste que o clima de caos é mera invenção da imprensa. A contratação do general é vista como um recomeço para o governo mergulhado em escândalos. E o presidente Donald Trump tem mostrado que aceita a autoridade de militares. A Kelly, ele deu total poder dentro da Casa Branca. Até mesmo a filha dele, Ivanka, e o genro, Jared Kushner, serão subordinados a ele. Se na prática isso vai funcionar, aí é outra história. De Nova York, Ula Rocha para o SBT Notícias. E a Turquia deu início ao julgamento de quase 500 pessoas acusadas de planejar um golpe militar. Entre os 486 julgados estão pilotos, generais, empresários e também teólogos. Eles teriam ordenado um bombardeio contra prédios públicos no dia 15 de julho do ano passado. A tentativa de golpe fracassada terminou com a morte de mais de 200 pessoas. Vamos trocar de assunto agora, falar sobre a saúde. 1.200.000 brasileiros sofrem com Alzheimer, doença que não tem cura e que afeta a memória dos mais idosos. Mas não é só isso não, gente. É preciso cuidados especiais até o fim da vida. Cadê a moça mais linda do mundo, Ana? Caminha. Seu Vavá se derrete pelas netinhas. São o xodó do vovô. Dá um beijo no vô? Mas os sorrisos são raros e quase que exclusivos para as meninas. Cadê vô, coisa rica? Até 1 ano e meio atrás, ele era ativo, falante e rodava a cidade levando e buscando passageiros no seu táxi, até que seu Vavá passou a se perder. Na verdade, ele vinha apresentando alguns esquecimentos, erros de caminho, o comportamento estava mudando alguma coisa. Teve um dia que ele caiu e bateu a cabeça. Bateu a cabeça e a sobrancelha, tem a marca aqui. A família se deu conta de que se tratava de algo mais grave. Consultas, exames e veio o diagnóstico do Alzheimer, que mudaria a rotina de todos de uma hora para outra. Meu pai morreu naquele dia que ele passou mal. Porque hoje é outra pessoa que a gente tem com a gente. Seu Vavá teve que parar de trabalhar e perdeu a autonomia. Por decisão dos filhos, mas contra a vontade dele, o seu Vavá se mudou para a Zona Leste, que é onde mora a Juliana, e fica, olha, 2 passos, uma porta da outra, porque daí você não tira o olho dele, né? E aqui a gente pode ficar sempre por perto. A memória anda confusa. Teve um dia que 11h40 da noite, um frio, agora em maio, e ele desceu de pijama regata, querendo sair. E aí o porteiro, o segurança, viu. Você lembra, pai, desse dia? Não lembra? Não aconteceu isso, não. Não? E o dia que você caiu indo levar o lixo? Não vi também. Também não? E no dia que machucou a cabeça? Não machucou a cabeça, não. Não machucou, não? Um dos poucos hábitos que não mudaram foi o terço, que ele reza todos os dias no mesmo horário. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Juliana não voltou a trabalhar depois da gravidez para cuidar do pai. Então eu tentei parar minha vida para me dedicar com todo amor, porque eu tenho certeza que é isso que ele faria comigo, o que ele fez a vida inteira. O Alzheimer é uma doença degenerativa que ataca primeiro uma região do cérebro chamada de hipocampo. Essa região pequena aqui, responsável pela memória recente. O depósito anormal no hipocampo de 2 proteínas,
A beta-amiloide e a proteína tau alteram o funcionamento das células nervosas e das ligações entre elas. As proteínas matam os neurônios e a região começa a atrofiar. Os neurônios não se regeneram, por isso o Alzheimer é progressivo. As proteínas vão se espalhando e a doença avança. E outras áreas importantes para a cognição são afetadas. Há perdas na linguagem, na capacidade de concentração e nas habilidades manuais que aos poucos vão sendo esquecidas. A tendência é de que as regiões motoras, sensitivas e visuais sejam preservadas, mesmo que o Alzheimer continue avançando. A doença não tem cura, mas quando é descoberta no início, é possível controlar os sintomas, como explica um dos maiores especialistas de Alzheimer no Brasil. Existem 4 tipos de medicação hoje em dia que nós podemos utilizar e com esses remédios a gente consegue aumentar o nível de acetilcolina, retardando a evolução da doença. Não é cura, mas nós conseguimos sim segurar muito bem o paciente com essas medidas farmacológicas. O primeiro alerta da doença é fácil de perceber. Um sinal mais importante é a perda da memória recente. Você pergunta para essa pessoa, que colégio o senhor fez de primário? Ele te fala. Que igreja o senhor casou? Ele te fala. O que o senhor almoçou ontem? Ele não sabe. No Brasil, 200 mil pessoas têm Alzheimer. São 100 mil novos casos por ano. Aos 65 anos de idade, a chance de desenvolver a doença é de 5%. Aos 80 anos, o risco sobe para 50%. Ou seja, metade das pessoas aos 80 têm ou terão Alzheimer. Para os especialistas, estamos falando de uma epidemia, não só aqui no Brasil, mas também no mundo inteiro. E se a gente levar em conta que a população está envelhecendo e que a expectativa de vida só aumenta, a projeção no futuro próximo não é nada animadora. Em 2035, a estimativa é de que mais de 65 milhões de pessoas recebam o diagnóstico. Para o seu Marco, a doença chegou cedo, aos 60 anos. Ele mesmo começou a notar que as falhas na memória estavam fugindo do controle. De uns tempos para cá, eu comecei a perceber que eu não lembro mais o nome das pessoas. Eu olho para a cara da pessoa e falo, pô, eu conheço essa pessoa, mas não sei de onde. O senso de direção também não é mais o mesmo. Eu prefiro não sair mais. Por quê? Porque eu tenho medo de não saber voltar. A esposa, que é enfermeira, está afastada do trabalho porque não deixa mais o marido sozinho. Eu não quero que ele fique enclausurado, nem eu quero ficar também, porque automaticamente quem vai cuidar dele fica, né? Quem cuida da pessoa doente com Alzheimer acaba ficando sobrecarregada e sozinha, e eu não quero. A maior angústia é a incerteza. Não dá para saber se vai melhorar, não tem ainda um tratamento que diga que é 100% certo. Eu só espero não ficar dando trabalho para os outros, né? Seu Marco vai seguindo com o apoio e o carinho da família, principalmente das netas. Ainda bem que tem eles. Se não tivesse, ia ser mais... Juntos. Então a receita é medicação, tratamento... Convivência. Boas doses de amor? Com muito amor. Bacana, e 5 horas e 20 minutos, vamos falar de esporte agora. Felipe Melo não joga mais pelo Palmeiras. A diretoria afastou o volante em definitivo depois que vazou um áudio em que ele chama o técnico Cuca de mau caráter. No último treino, antes da partida contra o Botafogo, nada de Felipe Melo. O atleta esteve no centro de treinamento pela manhã e foi comunicado sobre a decisão. Ele vai seguir um outro caminho, isso é uma decisão tomada por mim, é um momento para isso. A gota d'água foi o áudio divulgado na noite de segunda-feira, em que ele critica duramente o treinador Cuca. Esse cara é covarde, mau caráter, enfim, mentiroso. Quando eu falar, eu vou rasgar ele no meio. O meio-campo havia sido afastado temporariamente na semana passada, depois da eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil pelo Cruzeiro.
O atleta, com fama de pavio curto, teria desrespeitado Cuca nos vestiários do Mineirão. No sábado, depois da vitória sobre o Avaí, em que Felipe não atuou, o técnico afirmou que o jogador não seria mais titular. Deixei à vontade para que ele seguisse a carreira dele, a vida dele, que vai ser ainda brilhante, num outro lugar que porventura possa acontecer. Felipe Melo disse que havia bebido champanhe quando gravou o áudio que foi enviado a um amigo. Ele irá treinar separadamente do restante do grupo até que apareça alguma proposta. Segundo a direção do Palmeiras, nenhum clube até agora demonstrou interesse em contar com o jogador. Apresentado em janeiro, Felipe, de 34 anos, mostrou o temperamento forte logo na chegada. Se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada. Tá? Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai, porque isso faz parte da minha forma de jogar. Suspenso uma briga no Uruguai pela Libertadores, multado por discutir com o auxiliar técnico no treino. Felipe fez 27 jogos e 2 gols pelo Palmeiras. Será lembrado mais pelos atos de indisciplina do que pelo futebol dentro de campo. E praia bem no meio do país só se for improvisado, não é mesmo? Mas em Brasília, alguns clubes montaram quadras de areia e uma nova modalidade de esporte está ganhando cada vez mais adeptos. É o beach tênis. O mar está bem distante, mas o clima até que é de praia. O pessoal joga de forma descontraída, ouvindo música, bebendo sua cervejinha, bebendo seu suco, na beira da quadra, batendo papo. Fica o clima de praia sem a praia, sem a água. Frescobol, vôlei, tênis. Que esporte é esse, hein? É um esporte que o pessoal se apaixona, então assim, é quase viciante. Você sai daqui morto, mas assim, você joga 4 horas, 6 horas seguidas e continua. O nome, beach tênis. Beach do inglês, quer dizer praia. Tênis, de tênis mesmo. Não, esse não, tô falando do esporte do Guga. Mas um jogo de tênis na areia é bem diferente. Aqui a rede fica suspensa. A bolinha pode bater no chão, claro. E o espaço é menor. E tem mais. A raquete é feita de um material especial muito mais leve e tem esses buraquinhos aqui que auxiliam na movimentação mesmo em dias de vento. A bolinha também é bem mais macia que a usada em tênis de quadra. Agora a diferença fundamental tá ali, ó. Para jogar, tem que botar o pezinho na areia. E suar a camisa, não pode ter preguiça não. E é o que movimenta, corre para lá, corre para cá, agacha, sobe. Nos clubes do Plano Piloto, o esporte virou febre. Dá para a família inteira jogar juntinha. Aqui em Brasília já teve até torneio. Mas se a gente não tem mar, o que atrai o jogador